Olá para você que está assistindo a TV Câmara Botucatu. Começa agora mais um Transparência Pública. Hoje a gente vai falar de um serviço aqui da cidade que é voltado para atendimento de famílias e de recém-nascidos, que é a Clínica do Bebê. Quem vai conversar com a gente é a Michele Minharro, que é a enfermeira coordenadora aqui da clínica. Tudo bom? Tudo bem, Carol? Tudo bom. Obrigada por receber a gente aqui. A Clínica do Bebê, ela está prestes a completar 5 anos de funcionamento, né? Desde 2012, tendo um olhar voltado à primeira semana de vida dos bebês. Por que se entendeu na época a necessidade de um atendimento especial em um local próprio para esses recém-nascidos? Na verdade, o município era uma preocupação já antiga do município, né, que tivesse um serviço, as unidades de saúde, os serviços de assistência já prestavam esse atendimento, mas que tivesse um serviço centralizado, onde essas mães, os bebês, as famílias pudessem vir num único dia e tentar se realizar da melhor maneira possível tudo que fosse, né, necessário para esse bebê o quanto antes e num lugar centralizado, com uma equipe especializada. Tanto é que o município foi até uma outra cidade, Canelas, que lá tem, né, um serviço parecido com o nosso para ter essa ideia. E aí trouxeram essa ideia para cá com a implantação e tá dando certo. E só para contextualizar, a Clínica do Bebê, ela representa de fato um serviço público diferenciado se a gente comparar com outras cidades? É comum ter esse tipo de serviço? Olha, que nós temos conhecimento, na nossa região é a única cidade que tem esse tipo de serviço e nós temos conhecimento desse de Canelas que eu comentei com você, né? Que é um pouco diferente do nosso, nós fizemos mais voltado especificamente para o recém-nascido mesmo, mas na região mais próximo a gente desconhece um serviço parecido com o nosso. Falando um pouco do que é oferecido aqui na clínica então, né? O que é avaliado nas consultas? Quais são os exames que são realizados nesses recém-nascidos que aqui chegam? O ideal é que esse bebê passe com a gente nos primeiros dias de vida, né? Até a segunda semana de vida. Porque é onde tem as maiores dificuldades. Se detectado algum problema na saúde desse bebê o quanto antes, é o ideal, né? Então, o que nós oferecemos? O primeiro atendimento, que é uma consulta completa com exame físico, desenvolvimento do bebê, todos os exames de triagem neonatal, que é o teste da orelhinha, para saber se o bebê tem algum problema na audição, teste da linguinha, teste do coraçãozinho, teste do olhinho e o teste do pezinho. Cada um desses detecta alguma coisa. Exatamente. O teste do pezinho é um que tem uma prioridade um pouco diferente, porque o ideal é que seja feito até o 5º dia de vida do bebê, né? É um exame que é colhido o sangue do bebê, dado uma picadinha no pezinho. E as mães às vezes ficam um pouco com dó, receio, porque vai dar uma picadinha, mas a gente sempre explica a importância, a necessidade desse exame. Todas as doenças que são avaliadas nesse exame são doenças que normalmente elas são crônicas, não tem cura, mas todas têm acompanhamento, têm tratamento. E o bebê consegue viver uma vida bem, desde que detectado inicialmente. Então, por isso a importância de fazer até o 5º dia de vida. Sim, e os outros exames também têm prioridade, mas... Sim, todos eles. O ideal é o quanto antes fazer todos, né? Mas o pezinho, o ideal é o mais rápido, vamos pensar assim, até o 5º dia de vida. Sim, e caso os exames apontem alguma coisa, existe algum acompanhamento desses bebês, dessas famílias? Sim, nós temos a Unesp, né, aqui em Botucatu, que faz o acompanhamento de praticamente todas as alterações que derem no exame. O exame do pezinho atualmente, ele é feito em Campinas, no CIPOI, no laboratório de lá. Então também tem alguns tipos de acompanhamento que eles fazem juntamente com a Unesp, mas a maioria deles são na Unesp, nos ambulatórios. Certo. E além dos exames, uma parte do trabalho na clínica é na orientação das famílias, né, que estão chegando, às vezes é o primeiro bebê. Como que funciona essa parte? Na verdade é uma consulta bem complexa, né? Porque a mãe tem muita dúvida, mesmo quando não é o primeiro, né? A gente até brinca, cada bebê é diferente um do outro, então as mães têm dúvidas mesmo. As orientações com cuidados gerais com o bebê, então amamentação principalmente, que é uma grande dificuldade de muitas mães. Cuidados na higiene do bebê, limpeza do coto umbilical, banho, troca de fralda.
A roupinha, então, muita roupa, pouca roupa, né? São muitas dúvidas nesse comecinho. Então, a ideia é que a gente dê essas orientações para a família. Então, a gente até pede para que não venha só a mãe na consulta, venha o pai, a avó, pessoas que ajudem a cuidar, para que recebam as orientações também. E essas orientações incluem até, não sei, talvez dizer a importância dos próprios exames e da vacinação, que também já tem vacinação logo no começo da vida do bebê, né? Sim, por exemplo, o teste do pezinho, ele detecta 5 doenças, como nós falamos, né? Elas não têm cura, mas que precisam de acompanhamento. Então, o hipotireoidismo congênito, a fibrose cística, anemia falciforme, então são todas doenças crônicas. A biotinidase, que é uma doença a mais recente incluída no exame, e a hiperplasia adrenal congênita. Então são 5 doenças graves, importantes e que precisam ser detectadas. No exame do coraçãozinho, né, que nós comentamos, ele detecta problemas graves no coração do bebê. Então são coisas importantes de saber. E o teste da linguinha, principalmente relacionado com a amamentação, que é o que a gente conhece como a linguinha presa, né? Então é o frênulo da língua. Então tá preso, vai dificultar a amamentação. E isso é uma dificuldade também para essas mães e para esses bebês. E a vacinação também? Isso, a vacinação é o esquema inicial. Normalmente, os bebês aqui nas nossas maternidades de Botucatu já saem com a primeira dose da hepatite da maternidade, né? Aqui na clínica a gente faz a BCG, que é a vacina contra a tuberculose, a vacinação da mãe, também normalmente, né, do puerpério, do pós-parto. Se o pai tá junto, a gente pega também o pai, então é a vacinação da família como um todo. E sempre orientando a mãe a questão das próximas vacinas, então do calendário vacinal, aonde que ela pode fazer essas próximas vacinas do bebê. Então a gente inicia o esquema e orienta a continuação desse calendário. A mãe sai daqui sabendo tudo o que ela precisa para esse começo. A gente orienta tudo, é que é muita informação, sim, né? É muita informação, mas a intenção do serviço é que a gente consiga abordar todas as dificuldades dessa mãe inicialmente. Vamos falar um pouquinho da estrutura aqui da clínica, né? Quais são os profissionais que recebem essas famílias e como que o espaço está organizado aqui? A clínica ela fica situada dentro do espaço saúde, né? Onde contém outros serviços, então de estrutura física específica da clínica. Tem uma recepção, 3 consultórios, o cantinho da amamentação, que é uma das salas mais utilizadas da clínica, a sala de espera e a sala de procedimentos, onde a gente realiza alguns dos exames, alguns dos testes. De pessoal, né, de pessoas que trabalham, então sou eu como enfermeira, tem a doutora Fátima, que é a pediatra, nós temos 3 auxiliares de enfermagem, que na verdade são elas os braços direitos, porque elas resolvem tudo. Então, o agendamento é feito com elas, orientação de amamentação, elas que também, né, são treinadas e capacitadas para isso, a realização de alguns dos exames. Então, essa é a equipe mínima nossa, né? Tem as 2 fonoaudiólogas que prestam serviço para a clínica, que são elas que realizam os testes da orelhinha. E a gente tem muitos parceiros, né? Então a gente tem muitas pessoas que nos ajudam nessa loucura que é esse início de vida. Então toda a equipe do NASF, do município, então assistente social, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, toda essa equipe. Tem o Fundo Social de Solidariedade, que nos ajuda muito com a parte social mesmo, famílias carentes, o CRAS, que também é a parte mais para a vida social do bebê, as dificuldades sociais, e o CREAS. Então a gente tem as parcerias. Então a equipe é uma equipe até pequena, se a gente for pensar, mas com muitos parceiros. E como que foi a adesão das famílias ao serviço oferecido aqui? Elas vêm espontaneamente? Há um serviço de chamamento nas maternidades? Normalmente é agendado ainda na maternidade, né? Então, funcionários da clínica vão 3 vezes por semana nas maternidades de Botucatu e agendam a consulta para esse bebê. Então, a mãe, ela sai da maternidade já conhecendo o serviço, sabendo o que ela tem que vir fazer aqui, o dia que ela vem fazer com o nosso contato, né? Telefone, endereço e tudo mais. Se acontece, por alguma razão, desse bebê faltar, às vezes a mãe não estava bem ou ainda não teve alta por alguma razão, ficou mais tempo internada.
A gente faz o que a gente chama de busca ativa, então a gente liga para essa mãe, a gente vai atrás para saber o porquê faltou, porque a gente sabe, né? Uma mãe, inicialmente, ela tá preocupada, então se ela não veio numa consulta, algum problema teve. Então a gente tem esse serviço também de ir atrás dos bebês faltosos. Mas normalmente a adesão, de modo geral, foi boa. É boa sim. Até tem mães que já passaram uma vez com a gente e ficam na maternidade esperando a gente voltar para agendar de novo. Tem mães que ainda estão grávidas e ligam e nos procuram e falam, eu vou ter outro bebê, como que funciona? Às vezes que não passaram aqui ainda e vêm perguntar se precisa agendar antes do bebê nascer. Então a adesão é boa, a gente tem uma boa adesão. Se pensar que são 5 anos de serviço, não é tanto tempo, né? Sim. É que na verdade a gente depende muito de outras pessoas divulgando também, né? Porque só conhece quem tem bebê. Mas aí eu tive, aí tem uma prima que tá grávida, aí então, e assim a gente vai acabando divulgando o serviço. E vale lembrar que todos os bebês, tanto nascidos na rede pública quanto na rede privada, podem ser atendidos aqui, né? Sim, na verdade o serviço é um serviço público para os munícipes, né? Então qualquer criança que seja de Botucatu, a gente já atendeu criança que não nasceu aqui, às vezes por alguma razão nasceu fora, mas que é daqui. Então quando a mãe vem para cá, ela nos procura também. Então qualquer bebê que seja de Botucatu, qualquer família, né, tem direito ao atendimento na clínica. Tá. E como que estão os números de atendimento hoje? Eu vi até alguns dados na internet que aqui em Botucatu nasce 5, 6 bebês por dia, então... É muita criança nascendo, Sim. né? A gente atende uma média de 140, 150 bebês mês, né? Nasce em média em Botucatu 1.800, 1.900 ano, né? Uma média de 1.700 a 1.900. Pensando que a gente atende 90, 92% desses bebês, então a gente atinge a maior parte da população, né? É uma correria, é muito bebê mesmo. E aí tirando que o serviço, ele não tem retornos, né? Então, depois que esse bebê passa aqui, ele é encaminhado ou para a unidade de saúde de referência ou para o pediatra particular, se for uma mãe que tem algum tipo de convênio. Mas em alguns casos, a gente acaba tendo que acompanhar um pouco mais de perto esses bebês. Bebês de alto risco, mães com dificuldades na amamentação. Esses bebês de alto risco, o que seriam os... No nosso município existe um protocolo do recém-nascido de risco, onde a gente avalia o risco tanto biológico quanto social desse bebê ao nascer. Então é a clínica que faz esse serviço de classificá-los, né, de triá-los também. E esse bebê que é classificado como risco, ele é acompanhado de uma forma um pouco mais cuidadosa, diferenciada, pelo serviço de saúde, pelo serviço social. E a clínica, o bebê não vai mais ser acompanhado aqui, mas a clínica faz essa parceria com as unidades para continuar nessa ajuda com esses bebês, que são bebês que precisam de mais cuidado, mais atenção, bebês e famílias, né? E é até interessante falar dessa questão do serviço social, do auxílio a essas famílias, porque às vezes chegam aqui sem roupinha, sem fralda. Como que fica nessas situações? Isso, novamente tem os parceiros, né? Então, a gente sempre recebe de doação de mães que passam com a gente e o bebê não serve mais a roupinha, deixou de usar fralda, então que doam. Alguns serviços fazem campanhas de fralda e também fazem doação. A gente tem ajuda do Fundo Social na questão de enxoval, né? Quando a gente necessita de enxoval, o próprio CRAS. Então a gente sabe que é difícil, é um trabalho mais complicado, porque a gente tem mesmo que dar esse apoio, não é só na parte biológica, a gente tem toda a preocupação com a parte social também, né? Então a gente sempre depende dessas pessoas nos ajudando. Sim, então se alguém estiver assistindo e quiser doar, vocês estão abertos a esse tipo com de certeza, doação. com certeza. E não precisa ser só de recém-nascido, né? Porque a gente atende famílias com 3, 4 filhos, que tem crianças maiores também. Então a gente também faz esse serviço de repassar para as famílias. Fralda, roupa, o que for é sempre bem-vindo. Agora a gente entra numa parte mais informativa da entrevista, numa outra conversa que eu tive com você. Você chegou a comentar que uma das dúvidas mais comuns das mães que chegam aqui é sobre a amamentação. Então, quais são as recomendações que a Clínica do Bebê normalmente passa nessas consultas iniciais sobre esse assunto?
Orientações gerais, então, posição correta desse bebê, a pega correta. Claro que a gente sempre fala, cada caso é um caso, cada mãe e um bebê são diferentes, é aquilo que eu te falei. Às vezes não é o primeiro filho, mas é diferente, né? Então, a hidratação da mãe, a alimentação da mãe, que é super importante. Tem mães que às vezes nos ligam perguntando, dizendo que está com dificuldade. A gente sempre pede para vir até o serviço, porque é importante a gente pôr esse bebê, mostrar para a mãe como que é. É complicado, são coisas que é difícil a gente só falar, só orientar por telefone, né? Mas basicamente, então, o bebê sempre alinhado ao corpo da mãe, barriguinha do bebê virado com a barriga da mãe, a boquinha de peixe que a gente fala, né? Então o bebê tem que abrir bem a boca, abocanhar toda essa auréola, não ficar só no bico, porque aquele bebê que pega só no bico da mãe normalmente vai machucar, vai causar fissura e isso vai deixar essa amamentação um pouco mais complicada. Mas a clínica, para amamentação, ela é a referência no município. Então, independente da idade desse bebê. Então, o bebê já tem 4 meses, a mãe vai voltar a trabalhar. E agora o que eu faço? Vou congelar leite, vou dar outro leite? Então, aí essa mãe pode nos procurar também. Então, referente à amamentação, não tem idade, vamos pensar assim, né? Qualquer dificuldade com a mãe, o serviço é a referência. E que mais da questão dos cuidados? O que as mães, as famílias têm mais de dúvida? O que é importante elas saberem logo de cara, assim, também? O cuidado com o coto umbilical, né? Porque a gente brinca que o umbiguinho é o terror das mães, né? Que elas têm medo, acham que dói, que machuca. Então a importância dessa higienização, limpar corretamente, sem medo, porque aquilo ali é uma terminação nervosa, não tem terminação nervosa, o bebê não tem dor. Então, limpar com álcool 70, o banho, então a gente sempre auxilia, porque essa mãe ela tem dificuldade para dar o banho, a troca de fralda, a importância dessa higienização dessa região, que o bebê, o recém-nascido, ele faz muito xixi, muito cocô, então a importância de trocas frequentes. A questão de uso de roupa, né? Ainda tem muito aquela ideia de vamos pôr muita roupa no bebê que ele sente muito frio. Então que a gente percebe que não é isso, às vezes o bebê fica muito incomodado. A questão de cólica, que a gente sabe que é uma coisa muito comum também. E que a mãe fica desesperada porque o bebê chora, tem dor. Então são todas essas orientações, né? A alimentação da mãe, que a gente sabe que é importante, a hidratação, então que essa mãe beba bastante água. Tudo isso é muito importante. E até a própria adaptação nessa nova rotina, né? Que vai ser. Que aí é para a família como um todo, né? Porque todos os membros dessa família, eles são envolvidos nessa mudança. Se tem outros filhos, o pai que trabalha fora, a mãe quando volta a trabalhar, às vezes a avó que ajuda a cuidar, um vizinho. Então, muda tudo, muda a rotina como um todo, né? Então, as orientações são de forma geral mesmo. E para terminar, eu acho que é importante ressaltar, falar dessa importância dos cuidados da saúde, mesmo nessas primeiras semanas, nessa fase que é para melhorar a saúde futura, é um olhar mais detalhado para uma saúde no futuro melhor, né? Sim, por isso a importância dos exames, né, de triagem neonatal. Então, quanto mais precocemente possível descobrir se o bebê tá saudável, se tem algum problema de saúde é importante. E a questão da amamentação, né? O ideal é até o 6º mês o aleitamento exclusivo, só o leitinho da mãe mesmo. Após o 6º mês introduzir a alimentação complementar, mas continuar com esse aleitamento, se possível até os 2 anos de idade. A gente sabe que isso faz toda a diferença na vida adulta da pessoa. Tem toda uma mudança quando esse bebê ele é bem assistido inicialmente, né? Então a importância do serviço pensando na saúde da criança e no futuro também. E se você quiser deixar os contatos e o endereço da Clínica do Bebê para as pessoas ficarem sabendo, a gente coloca na legenda. A Clínica do Bebê, ela está situada na Avenida Santana, dentro do Espaço Saúde, ao lado do SAMU, né? A gente sempre dá como referência o SAMU. O nosso telefone de contato é 3811 1123. O serviço funciona de segunda a sexta, das 7 às 5 da tarde. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito bom conhecer esses serviços aqui da cidade. Você está assistindo Transparência Pública e até a próxima.